final da segunda fase da série From A to Z, chegou o dia de eu corrigir as frases e parágrafos que vocês fizeram, usando todas as palavras que eu ensinei essa semana. Antes de fazer as correções, eu vou ler os parágrafos do jeito que vocês me mandaram, e aí depois eu falo sobre eles. O primeiro foi da Cecília Tisato e ela escreveu: After throwing up on stage, the once famous Italian singer of pop music genre may have given her career's decay a kickoff. The reason why the unhappy accident happened is because she had drunk 3 bottles of wine before the show. She had also left the fans waiting for hours while she was lingering at her dressing room getting drunk, as if she hadn't jeopardized her image enough. When the reporters came to her to talk about the episode, she gave them an impromptu excuse. Come on, I'm Italian. Wine is my heritage. Ok, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho pra falar é sobre essa parte do Italian Singer of Pop Music Genre. Eu sei que tinha que colocar genre em algum lugar e que às vezes é um pouco difícil colocar palavras onde elas não cabem. Mas nesse caso realmente não cabe, porque você não falaria isso, você falaria tipo Italian Pop Singer. E só, entendeu? Então teria que cortar isso pra ficar certo. A próxima coisa é o Unhappy Accident. Tem uma palavra melhor do que unhappy pra isso, é unfortunate. Então, unfortunate accident, um acidente infeliz. Aí depois tem she had also let the fans waiting. Para essa expressão de deixar esperando, a gente normalmente fala keep waiting. Então, como tá no passado, ficaria she had also kept the fans waiting. E a última coisa que eu mudaria nessa frase é o tempo verbal de was lingering, porque como você usou past participle antes, né, she had also kept the fans waiting, combina mais se você usar simple past depois. Então, em vez de she was lingering at her dressing room, while she lingered at her dressing room. Gostei bastante da sua frase, Cecília. Achei muito bom o uso do heritage, foi certinho no contexto. Então, tá de parabéns. Próxima frase. O próximo parágrafo foi da Beatriz Milanes e ela escreveu: Adventure is my favorite genre of book and it's a heritage from my dad who appreciates that kind of book as well. When I was reading The Hunger Games, I got amazed by the girl who was totally impromptu to fight. And even though Katniss was jeopardized by the Capitol, she did it and kicked off the revolution. By the way, it was a reading that lingered in my mind even after a long time. Bom, vamos lá. Favorite genre of book. Eu trocaria a ordem aí pra favorite book genre, porque é mais comum nessa ordem, eu acho. Aí tem who appreciates that kind of book as well. Eu repetiria adventure aí, porque eu acho que não fica repetitivo e fica mais claro no final. Então, tipo, adventure is my favorite book genre and it's a heritage from my dad who appreciates adventure books as well. Não fica repetitivo e eu acho que fica mais claro mesmo. Então, sugestão. When I was reading The Hunger Games, I got amazed. Normalmente, quando você fica amazed, você não get amazed, você are amazed. Ficou bem confusa essa explicação. Eu trocaria esse got por was. I was amazed. E na verdade, a frase que vem a seguir, o complemento dessa frase aí, que foi pra mim o mais estranho, e eu não entendi de jeito que você quis dizer, ó. When I was reading The Hunger Games, I was amazed by the girl who was totally impromptu to fight. Eu não tenho certeza, mas conhecendo a história de Hunger Games e interpretando um pouco o seu parágrafo, eu acho que você quis dizer que ela foi obrigada a lutar de última hora, alguma coisa assim. E impromptu não funciona nesse caso porque você usou ele como verbo e ele não é verbo, né? Então, eu nem tenho uma sugestão pra dar pra essa frase porque a gente teria que reconstruir tudo pra dar esse sentido e impromptu nem entraria nesse contexto. Então, E aí na última frase, by the way, it was a read, não reading, that lingered in my mind, trocaria esse even after por for a long time. Lingered, muito bem aplicado nessa frase. Parabéns, parabéns, parabéns. Contextinho aqui, ó. O próximo parágrafo foi mandado pela Roxelle Gallen. Li em inglês porque não sei ler em português esse nome. E ela escreveu o seguinte: My grandmother loved to read all the genres. Her love for books marked the kickoff of our family business, an impromptu store born and exists until today. One day, my grandmother asked me about my plans for the future. I think she was afraid that I could jeopardize all her work, so I said, my real heritage from you is the love for books. The way she smiled for me still lingers in my mind. Espero que essa história seja verdadeira porque é muito bonitinha. Vamos lá. My grandmother loved to read books from all genres. Eu trocaria um pouco essa frase para ficar mais completa. Depois, an impromptu store born and exists until today. Calma. O verbo nascer em inglês é to be born. Então toda vez que você usa born, você tem que colocar o verbo to be junto, não tem jeito, não importa o tempo verbal, nada. Então é is born, was born, will be born, sempre com o verbo to be junto.
Só que nesse caso, de uma loja, eu nem usaria born, eu usaria launch. Como tá no passado, ficaria ficaria we launched an impromptu store. E aí pra falar que ela ainda existe até hoje, eu colocaria it still exists today. Simples, eu acho que fica mais enxuto e correto. One day my grandmother asked me. Esse one day ficou muito com cara de português, então cortaria ele e escreveria o seguinte: My grandmother asked me once about my plans for the future. Não significa que ela perguntou uma vez. Bom, também, mas assim, uma vez ela me perguntou que se... I think she was afraid that I could jeopardize all her work, so I said. Eu juntaria tudo isso, em vez de separar no work e começar de novo uma frase nova no so, juntaria tudo. Então, juntaria tudo. Então, I think she was afraid that I could jeopardize all her work, so I said, e aspas. E a última coisa é a preposição smiled, que não é for me, é smiled at me. Enfim. Você usa linger perfeitamente nesse contexto. The way she smiled at me still lingers in my mind. Ótimo. Próximo parágrafo. Foi o Tarsim que mandou e ele escreveu: I played in a jazz band before. In the beginning, we'd barely have any time to rehearse, so most of our concerts were impromptu gigs. But we were skilled, so much so that one day they invited us to play in a kickoff concert of the city's jazz festival. Jazz has influenced several music genres and its effects still linger on the music industry. It's vital that we preserve, protect, and perpetuate the cultural heritage of jazz music so as not to jeopardize its distinguished history. Palavras difíceis, hein? Parabéns! Vamos lá! Eu só tenho 2 comentários sobre esse parágrafo. É a primeira frase que ficou meio jogada, tipo, I played in a jazz band before, não é uma frase completa para uma introdução de uma história como essa que você contou. Então, eu acho que ficaria mais simpático você escrever I used to play in a jazz band, porque o before, ele não faz a função do antes. Eu tocava numa banda antes. Nem em português, se você for pensar bem, é muito certo falar isso, porque antes do quê? Antes. É um antes, de um passado doido, né? E o outro comentário é sobre o linger on. Apesar de existir linger e on juntos, como uma expressão feliz, uma família incrível, nesse caso é in. Então, jazz has influenced several music genres and its effects still linger in the music industry. Ainda estão ali, lá. Muito bom seu parágrafo, Tarsim. Tá de parabéns. O próximo parágrafo é do Kalashnik. Ele escreveu: My height is a heritage from my dad's family. They are also tall as me. It's jeopardized my relationships because I'm not the type of man girls used to like. But last week I met a girl who has no problem with that. I made an impromptu pickup line that worked and kicked off a real good conversation. And I was flabbergasted by the music genre she likes. I lingered at her place. It was too hard to say goodbye to her. She is perfect. A frase tem potencial, mas vamos lá que tem um monte de coisa pra corrigir. My height is a heritage from my dad's family. Então tira esse of, acrescenta o is em vez de it's. They are all as tall as me. Sem esse also. It jeopardizes my relationships. Então usa o jeopardize como verbo. It jeopardizes my relationships because I'm not the type of man girls tend to like or usually like. But last week I met a girl who has no problem with that. I made up an impromptu pickup line. Então eu coloquei o up pra virar inventei, made up. E an, porque o próximo som é de vogal, então você não coloca a, você coloca an. Eu dei uma alteradinha no final da frase, coloquei assim: made up an impromptu line that not only worked, but also kicked off a real good conversation. Ponto final. Então tirei o and e acrescentei o not only, but also. Aí tira esse and, I was flabbergasted by the music genre she likes, ponto. I lingered at her place, it was too hard to say goodbye to her, she is perfect. Final feliz. Teve um monte de errinho, mas na verdade o parágrafo inteiro continuou sendo bom apesar dos erros, então muito bom, Carlos. O próximo e último parágrafo foi do Luiz Felipe Serrano Alves, e assim, enxuto, direto ao ponto, sucinto, acho ótimo. Ele escreveu: They kicked off the impromptu event with folk music to avoid jeopardizing the cultural heritage of their family. But in order not to let the event linger, they changed to other genres. A única coisa que tem de errado nessa frase é o jeopardize, porque você colocou to avoid jeopardize e seria to avoid jeopardizing
the cultural heritage of their family. Só. Esses foram os parágrafos que eu escolhi pra essa semana. Eu gostei muito de todos, eu quero agradecer muito vocês por participarem. Também quero avisar que eu tô separando outros que eu não consigo falar em vídeo, pra talvez fazer um vídeo extra depois do Veda, ou um post no blog corrigindo, né, um de cada semana, ou então 2 de cada semana, porque eu tô salvando vários. E tem muita coisa legal que vocês mandam, só que não dá pra falar de tudo, né? Então não percam a esperança, porque depois do Veda provavelmente vai ter coisa ainda que vocês me mandaram sendo revisada e corrigida e comentada e tal. Então, muito obrigada por participarem, continuem participando, a gente tá terminando a segunda semana, amanhã começa tudo de novo. A partir de onde a gente parou no alfabeto, então continue acompanhando. Hoje também tem post no meu site comentando e corrigindo as frases e parágrafos que vocês me mandaram por lá, com as palavras que eu ensinei por lá. O link tá na descrição do vídeo. E é isso, eu acho. Meu Deus. Até amanhã. Beijo. Tchau, Brasil. Gravar um snap? Vamos gravar um snap. You know I'm such a fool.